Bom, vamos continuar aqui um pouco mais nossa investigação da lei de Deus, como ela atua em nossas vidas. Conforme eu prometi, a gente vai falar um pouco sobre essa tal de razão e intuição. Lembrando que, na verdade, tanto uma quanto a outra são formas, níveis de inteligência, sendo que o passo, o pulo entre uma e outra, é um verdadeiro salto quântico, um salto dimensional, em termo consciencial. Então, vejam só, a gente tem duas formas, duas inteligências que estão próximas, do plano humano, que é a razão, ou mais conhecida como intelecto, e a intuição, que a gente pode associar com a palavra consciência. Então, um ser inteligente não é um ser consciente, mas um ser consciente com certeza é inteligente, mesmo que ele não exercite de forma tão frenética essa inteligência, mas essa inteligência desse ser consciente vai ser muito mais muito mais orientada do que essa inteligência muito vetorada, de um ser inconsciente, que não despertou a intuição. Um ser que desperta, onde a intuição começa a ser cada vez mais atuante em sua vida, é um ser cujo espírito está começando a despertar. Então, tudo que está relacionado ao espírito se relaciona ao divino, ao universo, ao sistema, ao puro. E tudo que se relaciona ao intelecto, à razão, está relacionado às coisas terrenas, às coisas do mundo, às coisas da matéria, da energia e, de certa forma, às questões humanas. Humanas no sentido mais mundano, porque o que nos torna realmente humanos é a manifestação do espírito em nosso organismo, em nossas vidas. Então, humanos a gente pode ver como as questões mundanas. Mas nós somos seres divinos, ocupando, tendo uma experiência humana, digamos assim. Então, a intuição, ela é amiga da razão e a partir do momento que o espírito desperta, a intuição doma, o ego, o intelecto e conduz ele em prol de objetivos superiores, que é bom para o ser e para todo o resto do universo. Mas a razão, o intelecto, ele é inimigo da intuição, porque ele é menor, ele não consegue compreender algo que é maior do que ele mesmo. Ao passo que a intuição é ao mesmo tempo superior à razão, mas também encampa aspectos dela. Ela compreende a razão. Por isso ela a domina, uma vez que ela esteja desperta. Então, isso aqui a gente pode colocar naquele diagrama monístico de círculos, que lembra aqueles diagramas da matemática, com uma bolinha menor dentro de uma maior. A maior engloba a menor, então ela conhece a realidade dela, mas ela a supera, ela transcende. Então, isso é monismo na sua acepção mais profunda, mais aplicada. Então, monismo é justamente algo que acaba por vez com esses conflitos, com o dualismo. Eu estou oferecendo isso contra isso do sujeito. Então, são coisas separadas. Isso é dualismo. Um monte de coisa, um monte de teoria corrente, a forma com que as pessoas atuam é baseado nessa visão dualística, dualista do universo. Por isso, os conflitos parecem insolúveis. Mas a partir do momento que você começa a perceber que as coisas se interpenetram e existe uma hierarquia de níveis, de dimensões, onde tudo está encampado, até o diabo, ele está dentro do campo divino. Isso pode parecer até uma heresia para quem for muito aferrado, a certas religiões e não tiver essa percepção profunda,
Mas se a pessoa conhece, né, isso, ou leu a obra O Baldeano, né, ressoa nela, a pessoa vai perceber que até o diabo, né, está contido no campo divino. Tanto por isso o escravo é servo de Deus, no fundo, mas Deus não é servo do diabo, Deus conduz, né? Deus tem o domínio de tudo. Se a gente for perceber as coisas tudo a partir dessa percepção monística, daí a gente consegue resolver os mais disparatados problemas do universo. A gente resolve os problemas últimos. E daí a gente resta, né, ir trazer isso para o mais concreto de nossas vidas. Então esse é um movimento que eu venho fazendo, né, com esses vídeos, com os meus cursos, com os meus escritos, com as minhas produções e com a minha vivência, né? A minha vivência é a coisa mais importante. Eu poderia não produzir vídeo nenhum, não dar live nenhuma, nunca ter escrito um texto, não ter criado nenhum curso de extensão, não ter estudado, nem mesmo a obra, mas se eu estivesse vivenciando isso, né, percebendo e vivenciando, já seria um ganho de experiência. Mas nós vivemos num mundo objetivo, né? Então a gente precisa ter um pouco dessas coisas também para fazer a pessoa, pelo menos inicialmente, se aproximar. Mas quem vai ter que fazer a experiência definitiva de despertar é você mesmo. Eu posso te apresentar, né, naquele primeiro passo, né, passo conceitual, via exemplos, via fala, diagramas, eu posso fazer, é uma coisa exterior. Mas quem vai despertar a consciência é você. Então, é você que vai ter que perceber isso durante as 168 horas da sua semana. Uma semana tem 168 horas, então você tem que perceber essas coisas todas que eu estou expondo em cada instante de sua vida e, percebendo essas coisas, vivenciá-las, ou seja, agir de acordo com elas, ser coerente. Se você não for coerente de acordo com o que você já está compreendendo e percebendo, você está caindo, né, em contradição, você está traindo o espírito, você está deixando de evoluir, você está, de certa forma, pecando, né? Isso é o verdadeiro sentido do pecado, a meu ver. E daí o salário do pecado é a morte. Uma vez que você compreenda e comece a perceber essas coisas, se você não viver alinhado de acordo com tudo isso, a pessoa está incorrendo em pecado. E quando se diz que o salário do pecado é a morte, não é que você vai morrer fisicamente. A questão é que o seu espírito vai estar caminhando para a morte. E a morte espiritual, que algumas religiões chamam de segunda morte, se a gente for levando através de várias vidas insistir, por centenas de vidas insistir no caminho errado, pode ser, o Balde coloca isso como uma possibilidade teórica, né? O Roden fala que isso é possível, né? Muito possível, o espírito ser desindividuado. Isso seria a morte espiritual, você deixa de existir como individuação. Daí é feio, daí é assustador, é verdadeiramente assustador, porque a morte física, né, não existe, né? A morte física não existe. Então isso a gente não se preocupa com isso. Vem e volta através de várias reencarnações, isso não é preocupação central, né? Mas a morte eterna, né, a morte espiritual, daí é definitivo. Então a gente tem que cuidar para isso não ocorrer. Então é bom a gente já se aproximar dessas questões todas, justamente para na próxima existência, quando nós viermos, voltarmos a encarnar, nós já tenhamos uma certa orientaçãozinha, né? Não caiamos tanto nos mexericos que o mundo nos apresenta. Porque os mexericos, os fofocas, aquelas coisas puxa para baixo, mas puxa. E é uma coisa que é que nem areia movediça.
Então, nós precisamos ter muito cuidado aí. Bom, então a questão é justamente essa. Aqui a gente está falando sobre diferenciando as duas coisas. Então, olha só, quem pensa centrado no intelecto tem medo de perder as coisas, tem medo de perder amizades, tem medo de perder uma posição no trabalho, tem medo de não ter progressão na carreira, tem medo de ser demitido, tem medo de tomar um fora daquela moça bonita, tem medo de não ser convidado para fazer uma série de reuniões, tem medo de não ter seu nome estampado na parede, tem medo de não receber uma medalha mais no peito, dentre as várias. A pessoa tem medo, ela é governada. Não só tem medo, mas é governada pelo medo. Ou seja, quem é governado pelo medo, na verdade, não tem liberdade, porque ele coloca, né? Ele está atuando baseado no que o contexto é apresentado. Então ela está muito preocupada com o julgamento alheio. O que o outro vai pensar de mim? Então eu vou me vestir assim, eu vou colocar isso assim, eu vou me pentear assim, eu vou fazer uma plástica, eu vou me pentear de tal modo. Chega ao extremo, né, da pessoa se distorcer o corpo, né? Um monte de pessoa faz plástica desnecessariamente. Eu vejo casos, né? Você ouve às vezes história, moças que são bonitas, fazem plásticas, né, no corpo. Elas, de certa maneira, distorcem, deformam o corpo delas, né? Parece assim um paradoxo, quem não compreende isso de forma espiritual, mas é uma deformação. Ah, mas ela está mais atraente? Não, isso é artificial. Ela já era muito bonita, e inclusive o problema é ela se deforma, a pessoa se deforma, né? Porque ela está muito refém das opiniões da mídia, de um modelo de como ela deve ser, né? Da opinião do marido, da opinião da família, do grupo de amigos, né? Amigos, amigas, que ela se deforma a sua forma, né? Para atender os requisitos do mundo. Ela não é guiada mais por ela mesma. E é impressionante que como no nosso mundo as pessoas são governadas por isso. E isso circula, né, a economia, né? Um dermatologista recebe fortunas, muito mais por questões fúteis do que por questões verdadeiramente necessárias, como por exemplo, na Primeira Guerra o cara foi totalmente deformado com uma explosão. Você tem que fazer uma cirurgia de reconstituição da face, né? Inclusive para a própria pessoa, né? Dificulta certas funções fisiológicas, mas a gente compreende a necessidade da cirurgia plástica nesses casos. Agora, sei lá, eu não sou muito bonito, né? Mas pensar se eu surto e falar, meu nariz, vou mudar um pouco, porque que a mídia falou que esse nariz é feio, então eu vou mover o mundo inteiro para mudar isso. Opa, daí tem algum problema comigo, eu não estou seguindo os princípios. Por quê? Assim, apesar de não ser belíssimo, eu não tenho um problema sério de deformação, então eu não vou buscar mudar o meu corpo, né? Eu tenho uma roupa que não é aquela roupa de marca. Não me interessa, é uma roupa confortável, é até bonita, né? Apresentável, eu vou manter essa roupa. Essa roupa pode durar 20, 30 anos. Inclusive eu tenho umas aí que tem 30 anos e ainda não desfiaram, tão bom é o produto, né? Então, uma pessoa que está orientada, é intuitiva, ou seja, o espírito já despertou, né, já está despertando, ela não fica com medo. Ela tem medo das coisas. Eu tenho medo de certas coisas. Isso é humano, né? Mas eu não sou governado pelo medo. E eu também não tenho desejos, ou seja, eu cada vez menos espero algo dos outros, algo externo. Eu não coloco, né, a minha felicidade dependente das coisas externas, porque eu não tenho controle sobre o mundo externo. Eu só tenho controle sobre o meu mundo interno, né? A gente controla o nosso universo interno, não o nosso universo externo.
Então, a gente precisa perceber isso no nosso dia a dia e orientar nossas vidas de acordo com isso, para não cair no erro de trairmos a nós mesmos. E quando a gente trai a nós mesmos, a gente acaba traindo os outros, das mais disparatadas maneiras possíveis. Então, é uma questão realmente de não temer nada, né? Ter medo, mas não ser governado pelo medo. Não se preocupar com o que os outros vão pensar. Uma pessoa intuitiva é uma pessoa muito agradável de ter ao seu lado, para quem já começa a perceber as coisas, mesmo que inconscientemente. É uma pessoa gostosa de ter próxima, gostosa de ouvir, gostosa apenas de estar perto, né, de trabalhar com ela, de ter algum momento da vida onde você vai conviver com ela, porque é uma pessoa que ela percebe as coisas, a coisa que realmente interessa, e ao mesmo tempo ela integra isso com a existência mundana, né, com a vida concreta. Então é uma pessoa que você vê que você pode crescer com ela, crescer interiormente através da interação com ela. Ela lhe dá pistas em vários momentos no seu modo de ser, com suas atitudes, com seu exemplo. Isso é o que vai causar impacto, muito mais do que palavras, do que teorias, né, do que esquematizações, né? Muito mais do que isso é pela vivência, né, pela atitude, pelos atos. Então, pessoas desse tipo, intuitivas, são muito mais poderosas do que pessoas que estão presas no cabeção. Inclusive, quando existem grandes embates entre os dois tipos, né, a pessoa mais centrada no espírito e a pessoa mais centrada na matéria, nas coisas do mundo, né, o embate entre razão e intuição, fica muito engraçado perceber esse embate, que essa é a grande batalha entre as forças do sistema e as forças do antissistema. A batalha entre sistema e antissistema, às vezes expressas num conflito entre dois indivíduos, onde um expressa melhor as forças do S e outro melhor as forças do AS. Não que um tenha mais que o outro, mas um se despertou já para questões que o outro também tem, mas ainda não percebe. É nesse sentido, né? Então percebam que não é um dualismo que leva à exclusão, mas tudo isso aqui é um estreito monismo, né? Mas no nosso universo unitário a gente também tem o aspecto dual. Então a gente vê às vezes esses grandes embates. E daí a pessoa mundana, né, pode ser um talento, né, uma pessoa extremamente inteligente, né, intelectual, mas ela é preocupada com o futuro. Ela tem muitas preocupações e ela tem vários artifícios para tentar aparentar menor preocupação, né, para continuar com aquela postura de bonzão, né? E porque essa pessoa, na verdade, está presa a alguma coisa que vai se deteriorando. A razão, ela é orientada pelos paradigmas da matéria, né? Matéria e energia, né? Então ela está ancorada em algo degradável. E no fundo, lá no inconsciente, ela percebe isso e por isso a preocupação. Então ela está sempre se mexendo, você solta determinadas frases, a pessoa vai se movimentar de um jeito. Já o intuitivo, cuja imagem melhor acho que é aqueles grandes sábios barbudos, né, velhinhos, ele é confiante no futuro. E ele sabe que a fundo a lei está sempre atuando, mesmo que exteriormente, momentaneamente, pareça que as forças do AS vão dominar. Mas isso é só um aspecto momentâneo, transitório. Na verdade, Deus sempre está no controle absoluto das coisas. Ele só permite, né, que os indivíduos, né, menos despertos exerçam sua liberdade, né, em seu nível, né? Mas sempre vai chegar a hora do acerto de contas, né? Isso se dá de maneiras muito profundas.
Então, uma pessoa intelectiva, presa no cabeção, ela é centrada mais nos instintos. Você tem a razão, né, a consciência racional analítica, ela é superior a uma consciência sensória, né, instintiva. No entanto, ela está ancorada, ela está orientada para satisfazer esses instintos. Percebam só que interessante. A razão, a consciência racional é o início da desmaterialização do ser em direção ao espírito, mas ao mesmo tempo que ela já subiu, ela continua orientada para as coisas da matéria. Ela transcende o instinto, mas ela está orientada para as coisas mais elementares. Exageradamente, ela coloca tudo em função disso. Já quem despertou a consciência intuitivo-sintética, né, que é a superconsciência, que é a intuição, o espírito já despertou, né, ou está em vias de despertar, essa pessoa é centrada nos ideais, no que as pessoas veem como abstrato. E elas encampam, né, elas coordenam tudo que está abaixo delas para orientar para cima. Então é uma superação maior ainda, só que agora orientada para o alto. Então o que faz, né? Vejam isso de forma bem profunda. O que faz a razão, o intelecto ser diabólico, né? No sentido de dividir e levar a uma involução, e o que faz a intuição, né? Manifestação do espírito ser ascensional, ser as forças do alto, ser angelical, é justamente a questão de orientação. Uma está orientada para as coisas do alto, a outra para as coisas do baixo. Uma para o sistema, a outra para o antissistema. E o nosso mundo, atualmente, por estar fortemente ancorado, ainda está num momento de transição substancial, o embate é extremamente violento. Mas no campo da astúcia, no campo do intelecto. Por isso, hoje em dia, as coisas são. O mal é feito de forma tão sofisticada, tão disfarçada. A teatralidade das relações humanas atingiu um nível tão grande, né? O intelectualismo, né? Que é muito cansativo, né? No estado atual, né? Essa erudição sem vida, né? Ela é tão satânica, né? Tão diabólica, justamente porque, a meu ver, é uma tentativa desesperada do antissistema fazer com que esse mundo não tenha uma transição para um mundo melhor, no qual, a partir daí, as coisas vão se dar mais orientadas pelo sistema, né, pelo espírito, do que pela matéria. Vai continuar sendo um mundo material, a gente vai continuar tendo nossos prazeres mundanos, fazendo sexo, né, fazendo piadas, brincando, se divertindo, gostando de comer, gostando das coisas belas da forma, mas a gente vai ser orientado mais pelo espírito. Então essas coisas não vai ser um mundo de violências como a gente vê. E as forças do antissistema, percebendo isso, né, a inteligência do diabo, e as pessoas que são ferramentas do diabo, por ainda não terem despertado a consciência, vejam meu comentário profundo do filme Matrix 1, as pessoas, as forças do antissistema não querem permitir de maneira nenhuma que a gente passe por essa barreira. Essa barreira do som na vertical evolutiva, né? Barreira do som, entre aspas, não quer de jeito nenhum. Então, por isso, hoje, o embate em nosso mundo, o embate entre as forças do bem e as forças do mal, as forças do sistema e do antissistema, elas são tão forte, né? A gente vê vários absurdos surgir no nosso mundo justamente por esse motivo. Por quê? Porque a gente está num ponto crítico de nosso momento histórico.
do nosso momento histórico, né, coincide com o momento espiritual, evolutivo. A gente vai fazer uma transição profunda. Então, hoje em dia, estar vivo hoje em dia é uma verdadeira bênção, né, para todo mundo. Quem não despertou, quem despertou. A oportunidade hoje é muito grande. Cada ato, né, que a gente faz nos tempos atuais é algo que vai ficar fortemente gravado na eternidade. É algo que vai influenciar profundamente. Um simples gesto, quando a gente vive momentos caóticos de transição, extremamente dinâmicos, um simples gesto, às vezes orientado para o bem, pode se desdobrar e ser motivo de salvação de todo o planeta, né? De uma transição mais suave. Não é uma questão de quantidade, percebam. É uma questão de intensificação interior. Qualidade. A qualidade, ela vence todas as quantidades. Por isso, também, a gente não pode fazer as coisas pensando em likes, em quantidade de visualização, em reconhecimento, em aumento salarial, em coisas mundanas. Aliás, a gente tem que fazer esperando que não vai ter muitas recompensas mundanas. O combustível de coisas fantásticas não é o combustível que a gente vê nos postos, né? É um combustível espiritual. A gente precisa de combustível espiritual para conseguirmos ascensionar e, consequentemente, sermos mais um soldado desses exércitos, né, divinos para a ascensão do nosso mundo. Então, quem é orientado pela intuição, uma pessoa intuitiva, sabe dessas coisas, mesmo que inconscientemente, mas ela sabe através de vivência. É saber vivenciando e também conceptualmente torna a sapiência completa daí. E uma vai auto-reforçando a outra. Então, vejam só, o quanto a gente falou de apenas uma tabela, né? A gente tem a pessoa presa às coisas do mundo, muito inteligente, astuta, saudável, rica, bonita, ela é sempre astuta no pensar e sinuosa no agir. Esse é o veneno da humanidade hoje em dia. As pessoas terem astúcia, né, no pensar, conduzirem o intelecto de forma a pensar no interesse delas, que vai trazer problemas para elas e para os outros futuramente, né? Às vezes imediatamente para os outros. Ela é sinuosa no agir. Então a mentira, diz o ditado, né, tem perna curta. Porque a partir do momento que uma pessoa pede explicação, você tem que criar outra mentira, você vai fazendo um monte de curva e vai chegando em um monte de complicação. Eu acho que vai ficando claro porque o nosso mundo, né, é tão pesado, as coisas são tão complicadas. Não era para ser complicado, era para ser simples. Simplicidade não é sinônimo de simplório, de falta de inteligência, de falta de conforto material. Simplicidade tem a ver com outras coisas. É quando o espírito coloca ordem na casa interior e daí orienta as coisas. Vide também uma outra apresentação que eu fiz, né? Eu até dissertei sobre isso, quando eu falo eu construí aquele diagrama de dois triângulos que se encontram, né, invertidos. Você tem uma fase de expansão e outra de concentração. Daí pirâmide expansiva e pirâmide seletiva. Então, isso tem muito a ver com essa questão aí. Então eu já falei muito sobre isso, algures. Não vou ficar me repetindo aqui. Quem tiver interesse, procure o texto, os diagramas. Eu já dei até, fiz vídeos lá atrás a respeito disso. Bom,
A pessoa intuitiva, como é que é o seu agir? Ela é reto no pensar, então ela vai direto no que interessa. Ela é sincera, ela nunca é falsa, né? Se ela não revela tudo, não é por motivos de interesse, mas é porque isso pode causar algum distúrbio muito grande no ser que ainda não compreende essas coisas. E ela é séria na conduta. Ela é séria, é uma pessoa séria. Uma pessoa que está em busca de despertar o espírito, ela é uma pessoa séria. Ela pode até rir, né? Esboçar um sorriso, mas existe a hora certa para isso, né? E isso é feito de uma maneira muito elegante, muito graciosa. Você percebe, né? Um sorriso gracioso de uma risada diabólica, né? O Roden fala muito a respeito disso. E, inclusive, né? Não sei se é ele que fala, eu vi em algum vídeo falando, a gargalhada é coisa do diabo. Um sorriso suave, singelo, quase imperceptível, é uma demonstração de alegria que promana do espírito. Uma risada barulhenta, aquelas gargalhadas, né? Vide aquelas risadas de vilões que tem nos filmes, né? Nas séries. É coisa diabólica, né? É coisa orientada para os prazeres mundanos. Então, a partir daí, também você pode perceber como é que está um ser, em que nível vibratório está uma pessoa. Não à toa, né, nos filmes o vilão sempre tem aquela risada exagerada, né? Por que será, né, que as pessoas sempre põem uma risada desse tipo? Todo mundo sabe que a risada do vilão é daquele tipo. E Cristo, né, quando veio à Terra, segundo os relatos, né, ele nunca deu essas risadas. Ele até muito chorava, né, mas também de forma serena. E quando ele esboçava um sorriso, era de forma bem discreta, muito profunda. E isso é muito interessante de perceber. Uma pessoa intuitiva, às vezes ela vai ter uma postura forte, né? Mas ela é interiormente muito serena. E ela esboça através do seu andar, através dos seus gestos, da sua voz, a sua ordenação de ideias, né? Sua maneira de se expressar, de uma maneira toda especial, que destoa, né, da maneira com que as outras pessoas presas às coisas do mundo fazem. Então, isso também é muito interessante. Então, vejam só, a gente só ficou aqui numa tabela falando o básico, né, diferenciando essas duas inteligências, razão e intuição. E daria para ficar aqui falando horas, né? Como eu sempre digo, essas coisas que eu falo deveriam ser conversa de bar. Era para todo mundo estar falando sobre essas questões, que automaticamente isso é demonstrar que as pessoas estão interessadas nisso, estão percebendo isso em suas vidas e estão querendo agir conforme isso, então estão vivenciando isso. Pode ter certeza. Nosso mundo ia se transformar em 3, 4 anos, a Terra ia ser um paraíso. E daí isso ia se manifestar nos nossos sistemas em poucas décadas. A gente ia resolver os problemas da humanidade em uma geração. A gente tenta fazer isso há milênios, né, há séculos, e nada vem funcionando. Com toda essa ciência, essa tecnologia, esses bens materiais, não conseguimos avançar nada. Então, até retrocedendo. Mas se essas coisas que eu estou vos apresentando fosse objeto central de preocupação, fosse a vida das pessoas, o nosso mundo ia se transformar em uma única geração. Eu tenho certeza disso. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre essas questões. E tudo o que está sendo dito aqui é a lei de Deus, se expressando em vários aspectos de nossas vidas.
Eu estou dando vários elementos aí que mostram como essa lei atua, né? Tanto no ser inconsciente quanto no ser consciente. Tanto o que está mais baixo ou mais alto na escala evolutiva, eles estão sujeitos à mesma lei. Só que quem está alinhado com essa lei suprema tem uma vida completamente diferente, tem uma vida com significado. Então, no próximo vídeo, a gente vai ainda um pouco mais mostrar os diagramas e falar, adentrar na lei de Deus. Então, até a próxima apresentação, gente. Saudações fraternas a todos e a todas.